Fala comigo, está começando mais um Central Pod Shark. Esquece, ó, tava com saudade? Demorei muito, foi mal, desculpa em não estar produzindo, sim, conteúdo, ou o Central Pod Shark está ali direto, né, com os episódios, foi mal, mas, cara, tá uma correria total minha vida, o trabalho, com os conteúdos. Você tem noção, eu gravei algumas matérias lá umas semanas atrás, mas não consegui gravar aqui no estúdio, ter tempo para parar aqui e chamar essas matérias e tudo. Então, quando eu vi que ia demorar um pouquinho, eu aguardei um pouquinho, porque foi acontecendo várias coisas aí e eu queria juntar num programa só tudo para fazer isso para vocês agora. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, cara, compartilha e vai lá também no Instagram, no @podshark. Começa a seguir lá também, que lá tem bastante coisa lá, mesmo que eu não esteja produzindo aqui no YouTube, mas lá eu tô sempre colocando alguma coisa lá e notícias para vocês, spoilers, essas coisas assim, entendeu? Mas vamos com o que interessa, meu irmão. Vamos falar, cara, meu irmão, vamos falar do que aconteceu essa semana aí, essas semanas, né, nesse mês agora, né, de março, que foi o Fut Summit, né, que é o primeiro festival de futebol do mundo, quiçá o melhor do mundo, na verdade, né, e o Futevôlei, ele foi convidado, né, para participar de um painel lá, para mostrar o esporte para todo mundo que estava lá, do futebol, empresários, marcas e tudo e tal. A galera toda que foi prestigiar o evento. E, cara, eu vou ter umas fotos, tem uns vídeos que a galera fez e tudo, então eu vou fazer um resumo, assim, mais ou menos, do que aconteceu aí pra vocês aí, um pouquinho dos bastidores do início lá também que eu fiz. Roda aí, vai! Fala comigo, é isso aí, meu irmão, cheguei, Fut Summit, o primeiro festival e melhor festival do mundo sobre futebol. E o Futevôlei, meu irmão, nessa edição de 2026, está presente num painel para falar sobre o mercado. E eu, David Nascimento, o DVD, fui convocado para apresentar o painel com grandes nomes, né, e referências do esporte, que é o João Luiz, o presidente da Liga Nacional de Futevôlei, Felipe Adão, né, ex-jogador de futebol e representante do Botafogo aí na Liga Nacional, e o Rafael Longo, atleta profissional de futevôlei. Vamos falar um pouco dessa jornada, né, do futevôlei, dessa profissionalização do esporte em si e todas as novidades que está vindo por aí para o esporte. Muito obrigado ao Fut Summit por essa oportunidade para o futevôlei. O futevôlei agradece. E ó, se o Fut Summit tem essa frase, né, de muito além do jogo, o futevôlei também é muito além do jogo e vocês vão conhecer agora sobre isso, beleza? Tamo junto, vai! Olha aqui, eu tô com uma das pessoas que vai estar comigo no painel, né, do futevôlei aqui no Fut Summit, João Luiz, presidente da Liga Nacional. Cara, eu tô nervoso, né? Eu sei que eu tô acostumado a fazer esse tipo de conversa. Você várias vezes já conversou comigo no Central Pod Shark, mas aqui é diferente, né? Aqui a gente tem uma responsabilidade muito grande de mostrar para o mercado, para essa bolha do futebol, como a profissionalização do esporte está acontecendo, né? E a Liga Nacional, ela vem contribuindo muito para isso. Fala um pouquinho de o que vai acontecer nesse painel e de como o futevôlei está recebendo essa oportunidade, João Luiz. Boa tarde, DVD. Acabei de chegar aqui na feira linda, falando de futebol e ter a oportunidade, o espaço aberto para o futevôlei estar presente, explicando como é que está funcionando a modalidade. Muito legal. Nosso objetivo aqui é mostrar a trajetória de onde o futevôlei saiu lá atrás, aquela brincadeira da galera que ficava na praia, e chegar onde chegou hoje, na profissionalização. A Liga Nacional é uma entidade, uma competição que contribuiu para isso. Então a gente vai contar essa trajetória aqui nesse painel. Espero que a galera acompanhe e goste. Muitas novidades, muitas surpresas, muitas curiosidades, muita resenha. Eu acho que é um case de sucesso aí que a Liga pode estar contribuindo para todo mundo que é amante desse nosso esporte, que é o futevôlei. E essa temporada, né, da Liga Nacional de Futevôlei, com esse evento aqui, já deu um pontapé de responsabilidade, né? Já parada assim, que deu para ver que 2026 vai ser só sucesso para a Liga, né?
Rapaz, a gente foi nos oportunizado um espaço, né, onde o mercado e todo mundo que envolvido nesse evento identifica que o futebol está profissional, né? Então eles querem saber exatamente o que aconteceu para chegar nesse estágio. Então isso é uma responsabilidade para a gente maior esse ano. A gente precisa atender essas expectativas, né? E a gente está trabalhando para isso. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. O futebol já está maduro, já está num momento bem interessante. Todo mundo participando já, acho que ultrapassou alguns estágios. Hoje a galera está se preparando, está se profissionalizando, está se dedicando, está estudando. E é esse que é o caminho. Então a gente está aqui para justamente falar sobre isso. Vamos dizer que é um momento feliz do futebol. É um dos melhores momentos. 2026 pode ser que seja a melhor temporada que o futebol tenha vivido nesses últimos 65 anos de existência. Show de bola, valeu, tamo junto e vamos, sucesso pra nós aí nesse painel. Vamos lá, maneiro, né, cara? Pô, foi uma experiência muito top, muito top. Aí vocês perguntam, DVD, como é que você entrou no Foot Summit? Como é que você foi convidado para apresentar o painel do futebol no Foot Summit? Então, vou explicar para vocês. Galera, é o seguinte, o GV, né, que é o responsável pelo esse festival tão foda, tão maneiro pra caraca, junto com a Bebel, ele produz o podcast dele, Muito GV, lá na GR, numa produtora onde eu trabalho. E a gente sempre conversou de futebol e tudo. No próprio episódio dele lá no ao vivo, lá, sempre quando ele fala com um jogador de futebol que joga futebol, ele me interage comigo lá, ele fala assim da melhor coxa do recreio e tudo e tal, brinca comigo. A gente fala lá ao vivo também. E nos bastidores a gente sempre conversa sobre o futebol e tudo, a gente fala lá. Então ele acompanha o meu trabalho de perto. E quando ele decidiu colocar o futebol no painel lá no Foot Summit, ele na hora me ligou. Falando comigo, me convidando, falando que era o prazer, que fazia questão que eu estivesse ali mediando o painel do futebol e tudo e tal. Pô, confesso que eu fiquei emocionado na hora, muito feliz, porque eu não esperava, né? Não esperava, tipo, o futebol estar num evento desse tudo, e esse convite dele tudo, e foi muito legal da parte dele me ligar, falar pessoalmente e reconhecer o meu trabalho. Pô, fiquei muito obrigado mesmo, GV, por você não ter noção do quanto isso agregou na minha vida e me deixou muito emocionado e agradecido, gratidão mesmo. Então, aí ele foi e falou comigo e tal, e daí a gente começou a conversar com a produção dele, que é a produção top demais, dando todo o suporte, falando como é que vai acontecer o painel, tudo e tal, e a gente alinhando determinadas situações e tudo. Então, pô, foi top demais. E no dia do evento, cara, confesso que eu fiquei muito nervoso mesmo na hora lá. Mas você sabe, quando a gente vai em evento de futebol, seja o que for, e chega lá e encontra pessoas assim, que reconhecem o nosso trabalho, que acompanham o nosso trabalho e vêm falar com a gente, pô, isso é muito legal, porque a gente não tem essa noção, né, do quanto a nossa informação aqui no YouTube e nas redes sociais alcança as pessoas e de como alcança as pessoas, né. Então, a gente só tem esse feedback mesmo quando a gente está ali tete a tete ali com as pessoas e as pessoas vinham falar com a gente. Então, muita gente veio falar comigo lá e tudo, conversando e tal, e a gente falando de bastidores, de futebol e tudo, de esporte em geral. Os atletas de futebol, né, teve atletas lá que eu nem tinha contato, veio falar comigo também, falando que acompanha o meu trabalho, me dando os parabéns. Os atletas de futebol que eu sou amigo também, encontrei lá, muito bom revê-los também, e a gente conversando, os caras falando, pô, então é muito legal isso, cara. Então, pô, confesso que na hora lá eu fiquei muito nervoso, tremendo. Teve uma hora que eu fui beber a água, assim, no meio do painel, assim, eu fui ver a minha mão toda tremendo, assim, eu parei de beber na água, na hora, assim, todo mundo vai perceber que eu tô nervoso. E engraçado, né, eu tô acostumado a apresentar aqui desde 2017, fazendo conteúdo para futebol, apresentando entrevistas, já entrevistei tanta gente e tudo, mas aquele momento ali era especial, não só para mim, mas para o esporte em si, né. Então, cara, foi muito maneiro mesmo essa experiência. E cara, vou desabafar uma parada aqui que eu senti assim e tal, e foi uma oportunidade muito legal do esporte, do futebol, estar ali inserido a um festival de futebol. Querendo ou não, o futebol também bate um pouquinho com a galera do futebol, quem joga futebol joga também futebol, então a resenha até parece a mesma assim também e tudo. Então, tipo assim, confesso que
eu notei que o futebol em si, ele não recebeu tão bem assim, sei lá, o reconhecimento, não sei. Porque, cara, sério mesmo, eu, particularmente, recebi poucas mensagens, pouquíssimas, vocês não têm noção, pouquíssimas mensagens de pessoas do meio do futebol me mandar mensagem e falar assim, pô, DVD, parabéns pelo convite, pela essa oportunidade, você está ali, pô, o futebol está feliz por essa oportunidade também de estar no painel, num evento tão grande desse e tal. Cara, quase ninguém veio falar comigo sobre isso, veio parabenizar. E eu tava ali representando o futebol, né? Eu não tava ali individualmente, eu não tava ali sendo egoísta em só vendo o meu lado e tal, não sei o que. Eu tava ali com uma responsabilidade de representar o futebol. Não só eu, mas como o Felipe Adão, que é ex-atleta de futebol, o Rafael Longo, que é atleta profissional de futebol, e o João Luiz, né, que é gestor do futebol. Então nós 4 ali, em cada área, estava representando vocês, que são dessas áreas do esporte, entendeu? Então, tipo assim, a gente não estava ali sozinho, a gente estava representando e levando uma responsabilidade de representar o futebol em si. Mas eu senti isso nos bastidores, tanto de comunicadores, atletas, gestores e tudo, a falta de apoio com a gente, sabe? Teve situações que eu vi de pessoas meio que falando mal de outras, e volto a falar, cara, amigos meus, colegas meus de trabalho aí e tal, não sei o quê, pouquíssimos vieram falar pra mim, cara, DVD, fiquei feliz de você estar ali, representa a gente, tal, pouquíssimos, tá? E teve gente que veio falar comigo, me parabenizar, que eu nem imaginava. E quem eu esperava, não vieram. Aí me faz pensar assim, pô, será que as pessoas me veem como sei lá, como é que fala? Como concorrente e tudo e tal? Pô, nada a ver, cara. Cada um faz o seu, tem espaço para todo mundo, né? Então, tipo assim, eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas pensarem nisso, porque só pode ser, né? Porque quando eu encontro pessoalmente e tal, a pessoa vai, pô, parabéns, DVD, seu trabalho, que não sei o que, sempre faz aquele politicamente correto e tudo e tal, mas na hora ali de apoiar, de estar junto ali com a gente ali, né? Não faz, né? E não sei o que. Então, tipo assim, infelizmente isso acontece, tá, galera, no esporte, né? Em vez da gente se unir, porque na hora de pegar o celular e falar, a gente tem que se unir, a gente tem que ter união, com não sei o que, é fácil. Mas na hora da prática, eu vou ser bem real pra vocês, não é não, tá? Não é mesmo, tá? Não vou citar nomes aqui, tal, mas eu quero deixar registrado aqui que eu fiquei muito triste com isso, né? Não é querer reconhecimento, não. Mas a galera vibrar junto comigo, sabe? Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade. Eu esperava todo o pessoal do meio ali e também mais próximo de mim de estar ali comigo ali, porra, falando DVD, como é que foi, maneiro, que não sei o que, nada. Então, tipo assim, aquele sentimento assim que me faz pensar nisso, né? De tipo assim, pô, tô sozinho, né? A galera mesmo do meio ali, os colegas de trabalho, a galera do meio aqui no esporte, assim, em vez de se unir, é cada um por si, né? E eu nunca pensei sobre isso, né? Nunca agi assim. Pelo contrário, quem me conhece assim e tal, sabe que o que eu puder agregar, ajudar e tudo, eu sempre ajudo, sem problema nenhum, sem de tipo assim, pensar assim, se eu ajudar aquele cara, ele vai tomar meu espaço. Nada. Mas fazer o quê, né? Mas é isso aí, galera. Fora isso, foi muito legal. Bati papo com muita gente lá e foi muito top. Aí tem uma outra situação que aconteceu lá comigo, tá, que me fez refletir muito. Foi um gestor do esporte, não vou falar quem, para não expor tal, mas tinham vários gestores lá do esporte. Mas teve um que chegou para mim assim e perguntou assim, DVD, o que você espera do futebol, assim, ganhar dinheiro com ele e tal, com não sei o quê? Eu simplesmente, na hora, falei para ele assim, cara, essa situação, ela já não passa mais na minha cabeça sobre isso. Confesso que lá atrás, sim, lá no início, sim, tal, mas hoje não, porque eu já tive provas para isso que, através do futebol em si, eu não vou conseguir ganhar dinheiro e tudo. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei assim, justamente por conta de vocês, gestores, porque vocês me fizeram perceber que eu não faço perfil
para os eventos de vocês, né? E uma das maneiras de ganhar dinheiro, de estar por dentro do mercado ali e tudo tal, é participando do evento de vocês. E eu conheço todos vocês conhecem o meu trabalho e tudo tal, e nunca me chamaram, nunca me contrataram, nunca tiveram interesse de querer estar eu ali, né? Ali e estar ali no evento, fazendo parte do evento e ganhar dinheiro com vocês ali, de pagar para eu trabalhar e tal, não sei o quê. Então isso já caiu a ficha de que eu não faço o perfil de vocês para isso. E por isso eu sempre segui esse caminho sozinho mesmo, produzindo, fazendo vários formatos de conteúdo, assim como agora estou numa linha mais jornalística, mais programa, mais assim de conteúdo tal, não sei o quê, porque eu estou seguindo, caiu na mente assim que eu tenho que seguir o meu caminho, eu tenho que criar o meu caminho, o meu processo. Isso tudo é processo. É longo? É muito longo. Eu confesso que vocês é muito longo, vocês não têm noção. Mas é o que eu escolhi e é o que eu estou preparado para fazer e eu que estou crescendo para isso. Aí ele falou, mas você quer chegar para aonde com isso? Eu falei assim, cara, essa forma que eu sempre venho trabalhando, da forma profissional possível, respeitosa, com o esporte, com os atletas e geral, com as marcas e tudo, é tudo isso um aprendizado e é uma casca que eu estou criando e estou tendo criando um perfil para mostrar para grandes canais que estão surgindo aí, que futuramente pode querer produzir o futevôlei no canal deles e saber que tem uma pessoa com bagagem, com credibilidade para representar o projeto deles e tudo, tanto no canal de YouTube como no TV. Então a minha visão é essa hoje no esporte e abro para vocês que a minha visão é essa, é ir muito além disso, entendeu? Mas de uma forma sozinho, apresentando aqui. Eu não tenho contato de TV, de grandes canais e nada para ficar pedindo e tal, não tenho. Mas eu tenho que fazer a minha parte, que é trabalhar, que é produzir, é crescer, evoluir, sempre evoluir, aprender, para na hora H eu estar preparado. Assim como chegou no Fut Summit, né? O Fut Summit chegou até mim em reconhecimento do meu trabalho. Olha que doideira, um festival do futebol reconheceu o meu trabalho, futevôlei. Olha, vê se tá certo isso, entendeu? Sendo que o esporte em si, né? E olha, tipo assim, fora isso, todos os gestores que eu conheço, todo mundo, a gente bate papo, são colegas assim tal, gosto do trabalho deles, admiro, e eles admiram o meu trabalho e tudo tal, não tenho nada contra eles e nem nada. Mas, tipo assim, um festival de futebol, um projeto de futebol que foi reconhecer o meu trabalho, entendeu? Aonde isso não aconteceu. Foi isso que eu falei com esse gestor lá e tudo, ele ficou meio assim, né? Ficou sem palavras e tal. Mas eu fui direto e falei assim, cara, e hoje em dia, como todo mundo, né, a gente vai ganhar dinheiro em cima de patrocinadores, de marcas que se identificam com o nosso trabalho e tudo. Só que, eu falei pra ele, só que hoje a internet está assim, né? Viralizar, né? Viralizar, polêmicas e tudo, e eu não sigo essa linha. Quando eu vou tocar no assunto aqui de polêmica aqui, como vocês já viram, eu procuro pegar várias informações possíveis para eu não ser injusto com ninguém e a gente debater. E as únicas polêmicas que me interessam em falar, em produzir, em dar a minha opinião, são aquelas que eu sei que no final vai agregar para o esporte, entendeu? Então isso vale a pena. E eu sempre procurei buscar informações, respeitar quem está e falar e tentar ir para uma linha correta do que está acontecendo. Mas só que hoje a internet, né, e a galera do futebol, todo mundo em si, eles não valorizam tanto esse tipo de trabalho. Eles querem polêmica, eles querem ser os donos da verdade e tudo tal, não sei o que. Às vezes criar personagens, abrir mão de princípios só por visualização, inscritos e tudo, e ser famoso e tal. E eu não sigo essa linha, então é por isso que o meu caminho é muito longo para isso, mas eu sigo frente, sempre segui. E eu tô muito bem assim, tá? Tipo assim, é um caminho que eu escolhi e eu tô muito feliz com isso, entendeu? Não tô, tipo assim, triste, fazendo isso e tal, não, pelo contrário, eu me sinto realizado. A cada gravação aqui eu fico feliz, a cada produção que eu faço, a cada coisa que eu faço na internet para o futebol em si, eu fico feliz e faço com muito amor. Então, eu tenho total consciência disso, né?
Então foi isso que eu falei para ele, falei assim, cara, fica aí o recado, né? Eu entendi que eu não faço perfil de vocês, como apresentador, como comentarista, como entrevistador e tudo tal, e eu vou seguir meu caminho e vou continuar falando bem da competição de vocês, falando bem do esporte, produzindo esporte, porque isso sou eu, essa é a minha essência, entendeu? Eu não vai isso. Então, é isso, cara, essa semana assim foi uma correria, foi um momento de reflexão, de um montão de coisa, por isso que eu desabafei com vocês aqui, tudo tal, mas vamos lá. Cara, eu fiz uma entrevista muito top, com o treinador Serginho, né? Ex-jogador de futebol e tudo tal. Eu fui até o CT dele para ir lá bater um papo com ele, acompanhar o treinamento dele lá com as meninas e tudo tal. E eu chamei ele para bater um bate-papo bem rapidinho ali mesmo, para entender o que passa na cabeça dele em questão de profissionalismo do futebol, da parte dos técnicos, como está sendo essa evolução dos técnicos no futebol, até onde pode chegar, o que ele está pensando sobre isso, tudo. E ele falou umas paradas muito legais lá, muito interessante. Você que quer ser técnico e você que é técnico de futebol, né, que acompanha os atletas, que vai lá e fica na beira de quadra lá e tal. Ele falou umas coisas muito legais aí e muito interessante. Rodem, muito obrigado por me receber na sua casa e aceitar esse bate-papo aí. Só que, cara, eu já quero ir direto mesmo no assunto assim, porque hoje em dia o cargo técnico no futebol está crescendo cada vez mais, né? Tá se profissionalizando cada vez mais. Agora, você que veio do futebol, ex-jogador de futebol, teve uma carreira muito legal, teve uma experiência muito legal no futebol, aí eu te faço a pergunta, por que técnico de futebol e não técnico de futebol? Primeiro, obrigado pelo espaço, é um prazer receber você. Você é um amigo que a gente sempre gosta de receber, eu gosto de estar junto. A minha história, ela é muito... Eu costumo dizer que ela vem muito de Deus, né? Eu já tive com você num outro podcast contando lá no início, né, da minha história, como ela surgiu. E hoje, depois de, graças a Deus, de a gente estar um pouquinho mais consolidado dentro do mercado, é legal falar. Foi muito mais porque eu abri aqui a minha arena, né? A Arena S8, há quase 3 anos. Eu tenho menos de 3 anos de futebol. Eu abri aqui a arena e nessa abertura a gente sempre tenta atrair clientes com alguma diferença. E como eu vim do futebol, eu tentei aqui fazer um time de performance, né? E nesse time de performance aqui eu não tinha um interesse de trabalhar como treinador ou dar aula, eu nunca tinha dado aula de futebol. Fiz um convite, que poucos sabem, né? Fiz um convite pro Dieguinho, que é o treinador da NAT, Diego Martins, sim, que é um baita de um, é um amigo pessoal, é um baita de um profissional, para ele ser coordenador aqui da arena. A gente quase fechou, mas ele já tinha a vida dele ali muito estruturada, e aí ficava difícil ele sair da vida dele estruturada para iniciar aqui um projeto que era novo e a gente não sabia o que poderia dar. E o segundo convite partiu das meninas que estavam aqui, que queriam trazer o Iguinho, que hoje são 2 amigos, tanto o Diego quanto o Igor, e são 2 baitas profissionais que eu admiro bastante, e acabou também não acontecendo, porque o Igor também já tem a vida dele, e acabei começando a dar treino para as meninas, informalmente, até arrumar alguém, e comecei a estudar, né? Então comecei a dar treino para as meninas e falei, cara, já que eu estou dando treino para as meninas, eu vou estudar até aparecer alguém, e aí entrei de cabeça, não foi algo que eu queria, foi algo que Deus quis para minha vida, e acabei criando um vínculo com as meninas, gostando de trabalhar com as meninas, e aí fui para dentro, né? Estudando fisiologia, estudando mais sobre o futebol também, me especifiquei no feminino, inicialmente, eu trabalhei só com feminino ali os primeiros 1 ano e meio, para poder entender, acho que são jogos diferentes, masculino e feminino, e cara, deixei o futebol de lado. Entendeu? Então, tive uma carreira muito legal no futebol, como você falou, mas já não tive essa vontade de trabalhar com futebol. Adoro ver futebol, gosto de assistir, mas eu acho que o meu ciclo dentro do futebol, a princípio, ele encerrou, né? Tive uma carreira muito legal, encerrei bem, encerrei feliz, encerrei satisfeito, e eu acho que hoje o meu novo futebol ele está apenas começando, continuo querendo mais. Hoje eu trabalho também no alto rendimento masculino, hoje estou tentando fazer esse trabalho de profissionalização do treinador no futebol, porque eu acho que é um papel muito importante. Então a gente está correndo atrás aí, junto com essas 2 referências que eu falei com você, da gente fazer talvez uma associação de treinadores para a gente poder estar junto com as entidades
com a LBF, se tiver que estar com a CBFV também, mas para poder profissionalizar isso. Porque a verdade é que hoje tem muita gente no banco e pouca gente fazendo trabalho profissional. Eu consigo falar alguns aí, falei do Diego, falei do Igor, tem o Ramon, o Léo Catarino, o Fê Lopes, e não vou falar todos porque eu vou acabar esquecendo de alguém, tá? Mas tem muita gente fazendo, mas tem muita gente também que não está fazendo, que não está tratando o esporte como merece ser tratado, então a gente pretende profissionalizar isso de alguma maneira, e a gente vem fazendo um trabalho, você viu aí, mais perto do profissionalismo possível. E hoje, com esse cenário evoluindo, para você, com todas as ideias que você falou aí, com todas essas intenções de querer elevar o nível do técnico no esporte para ele conquistar o seu espaço, o cenário, eu digo o cenário em si, os eventos, como é que eles estão recebendo vocês? Como é que eles estão dando esse suporte, esse ter da liberdade, ter esse caminho aberto para crescer, para não se aventurar mais, para vocês tentarem colocar ali o espaço de vocês, conquistar também o que vocês merecem, né? Porque hoje em dia é um cargo, a gente não sabe se tem salário, se tem premiação, é tudo no combinado, né? Entre vocês, acredito. Mas como é que é o cenário? Como é que ele está recebendo vocês no cenário? Cara, eu pra ser sincero com você, nesse final de semana eu tive uma conversa sobre isso com o Águia. Cara, e ele foi muito solícito. Foi o cara que falou que topa, tá dentro, tem tempo que eu conversa com alguém da CBF também, porque eu acho que esse é o caminho para todos os treinadores. Mas já de agora, o Águia foi um cara muito solícito, já se mostrou muito dentro de poder ajudar. Quem tem muito aquele processo, mas interessado no processo da profissionalização do esporte. A gente está falando aí do principal evento, do feminino, não tem como para o feminino, é o principal evento disparado. Então, ele foi muito solícito, gostou da ideia e pretende fazer isso aí. E não tem como você fazer isso sem a chancela das ligas, das federações, dos eventos. Que a gente precisa fazer a associação e entender o que pode ser feito, o que não pode ser feito. A gente sabe que os eventos dão passagem, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer ser tratado como treinador, de você ir pro evento, cara, o treinador não ficar precisando do atleta pegar a pulseira pro treinador. Não, sabe? De projeto e o treinador saber onde vai ficar no banco, aqui pode, aqui não pode, aqui pode, depois vai ficar dois, vai ficar um. É uma coisa muito aberta. Então, é o que eu sempre falo, hoje, ser treinador é meu propósito. Se eu falar que eu ganho dinheiro, você está dando dinheiro. Não é uma carreira do esporte em si, considerado. Na verdade, assim, hoje, eu trabalhar como treinador da visibilidade para eu ter mais trabalho. Entendeu? Internamente, porque eu ter mais aluno, para eu fazer mais clínica, para eu dar mais curso, mais mentoria. Então, me dá visibilidade para eu ter mais trabalho. Mas e os que hoje não estão ganhando igual eu estou ganhando? Não estão chegando nas finais? Como é que eles têm de benefício sendo treinador? Consegue entender? Talvez não tenha. Maneiro, né, cara? Pô, que maneiro, cara. Se isso acontecer, espero que aconteça em breve, né? Essa situação dos técnicos aí, essa associação que ele tá querendo montar, assim, tudo e tal. Isso é muito legal e isso prova que o esporte tá crescendo, tá evoluindo, né? Então isso é muito legal, né, cara? E esses caras são fundamentais, estão sendo fundamentais na vida desses atletas aí, tanto fora de quadra como dentro ali. Então isso prova que o esporte ele evoluiu muito e não é só o atleta dentro de quadra, né? É um ecossistema ali por trás ali que faz tudo acontecer, né? Entre o técnico, treinador de quadra, física, psicólogo, tudo na academia. Então, cara, é muita coisa assim que está sendo envolvida e que são fundamentais, porque o atleta hoje que não tem isso, que pode parecer assim um atleta de alto rendimento o mínimo,
mas o atleta que não tem isso, cara, ele não consegue performar e nem se manter no cenário do esporte até hoje. Então foi muito legal, cara. E aproveitando que eu estava lá, eu vou chamar uma outra entrevista também, que é muito pequena e tal, mas eu tinha que conversar com ela ali um pouquinho. Foi a Rafinha que treina lá, que é treinada pelo Serginho e tudo, ela estava lá, e ela tinha acabado de ganhar a etapa do TAF junto com a Amanda. Então eu bati um papinho com ela ali rapidinho assim, então vocês vão ver aí, roda aí o papo com ela. Mais uma vez, obrigado, né, por conversar aqui no PodShark, aqui no Central PodShark também, e seja bem-vinda, né. Como é que foi? Eu quero seguir, como é que foi esse início de temporada, ser campeão de staff, diante de grandes atletas ali, e vocês ali sempre batendo ali, sempre na final, ganhando também tudo e tal, mas eu acho que esse início de etapa tem um gostinho, uma coisa mais gostosa, né? Fala pra galera, isso. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. A gente tinha tempo ainda, estava tentando marcar, mas conseguimos hoje. E também, como você disse, logo depois, no final de semana que muito proveitoso, devem ir para a mão e o Serginho também. Cara, eu falo que o primeiro campeonato do ano é um dos campeonatos mais importantes. O último, mas o primeiro mais ainda, porque a pontuação zero. Então a gente entra meio que com a responsabilidade de performar bem, porque senão a gente pode descer pro Qualify, pode perder ponto, enfim. Então foi um final de semana proveitoso, um final de semana de aprendizado, porque a gente ganhou o primeiro jogo, no segundo jogo a gente perdeu, e aí a gente teve um caminho muito mais difícil, com mais jogos. E essa temporada começou com algumas trocas de cultura. Mostra essa isso, trocaram dentro das piadas, mas no âmbito profissional, primeira vez. E isso leva também um tempo de entrosamento. Isso para vocês, uma vantagem para vocês, só de vocês ainda continuarem no trabalho, no processo de algumas duplas a gente conseguiu analisar um pouco, outras não, porque foram culpadas dele, mas acho que ficou assim, vai ser, porque são dois fortes, combinações muito fortes, então querendo ou não vai ser muito preciosa em quem vai fazer o jogo, em quem vai atacar mais, em quem vai querer defender, então eu não levo isso como uma vantagem, mas como a gente está há mais tempo, tem mais entrosamento, pra gente fica um pouco mais confortável, que a gente já se conhece, a gente já sabe mais ou menos onde a bola vai, mas eu não levo como vantagem por isso, porque são jogos que a gente não conhece. Parte de estratégia zero. Exatamente. A gente... Assim, a atmosfera ali estava parecendo muito maior. E o foco não estava tão em vocês. Isso ajudou também a vocês se concentrarem mais? Teve um jogo específico, foi um jogo que todo mundo queria ver, quer dizer assim, que era as duplas se enfrentando. Então, com certeza, para elas, eu acho que foi uma atenção maior do que pra gente, eu estava ali só assistindo, mas realmente fica um foco mais nessas duplas novas, né, pra saber e aí, elas, como que vai ser, será que uma vai passando bem, será que, mas que também não tira um pouco da nossa atenção, que tava de uniforme feio, bem, e isso que você falou também da questão de eles mudaram a nossa habilidade. Muita gente me perguntou, Rafa, você gostou, você como atleta, né? Porque como não tem visibilidade, eu acho que é unânime, todo mundo sabe que é melhor. Porque, pô, a arena tá mais cheia, é um horário melhor, que todo mundo assiste. Então, de visibilidade eu não tenho nem o que falar, é muito melhor. Mas, cara, como atleta, questão física, essas coisas, eu gostei muito. Particularmente, eu gostei muito. Porque muita gente perguntou, Rafa, você ficou no evento? Acho que de 11 até as 7 horas. Eu falei, não, gente, eu não fiquei no evento. Eu peguei,
A gente almoçou no evento, fomos para o hotel, tomamos um banho, descansamos. Porque mais ou menos vocês sabiam a hora que seriam. Sim. Deu para vocês estar Eles falaram mais ou menos que hora seria. A gente descansou e voltamos pro evento. Então, pra mim, foi muito bom, eu gostei muito. Foi bom também para vocês virarem a chave também, né? Se voltar, relaxar, botar a cabeça no lugar, para chegar e jogar um jogo só decisivo. Eu gostei muito, eu particularmente gostei. É maneiro você falar isso como atleta, essa experiência, como você recebeu isso, porque isso é novo, isso deu certo e dentro de você, nessa visão, que se repita, né? Assim, em uma próxima oportunidade. Isso é legal também, né? Sim, sabe? Só mais tarde, ó. Também muito top, né, cara? Muito top, muito parabéns, Rafinha. Você é monstra mesmo e tal. E, cara, e é interessante, né? Eu fiz essa entrevista, esse bate-papo com ela antes dessas polêmicas que tá acontecendo aí, que aconteceu aí nos últimos dias aí do futebol feminino. Mas eu não vou tocar nessa polêmica em si de atacar a competição e nada não. Fora disso, porque vocês sabem que eu não sou desse ponto assim e tal. Mas a gente sempre falou, né, da deficiência que o futebol feminino tem no esporte em questão de reconhecimento de estrutura, né? A gente sempre falou isso, a gente sempre bateu essa tecla ali. E a resposta sempre foi a mesma, né? Que é a falta de recurso, que é a falta de condições de trazer estruturas e recursos para comparar ao que faz no masculino, né? Todos os gestores dão essa justificativa, todo mundo e tal, e a gente está cansado de saber. Mas, infelizmente, é triste, né? Saber que é uma categoria tão boa, né? E as meninas estão evoluindo cada vez mais, as meninas estão jogando muito. Hoje não se pode mais falar assim, eu não vou investir no feminino porque as meninas não têm condições de jogar, de manter um público. Não, cara, para com isso. Isso já ficou lá atrás mesmo, muito lá atrás. Hoje as meninas estão voando, elas estão com um perfil de alto rendimento, fora de quadro, elas estão fazendo que nem os atletas masculinos fazem também, elas têm equipe, elas estão na academia, elas estão treinando, elas estão abrindo mão de carreiras ali fora para se dedicar somente ao futebol, assim como o masculino está fazendo. Então elas estão fazendo a parte delas e tudo, só que sempre tem essa barreira, né? E eu sempre falei com pessoas, assim, com atletas e pessoas em si nos bastidores, que eu acho que, tipo assim, uma das soluções para esse jogo virar é no futebol feminino surgir entre as atletas aí, que sofrem na pele ali e tal, essa responsabilidade de carregar o feminino, de representar e de buscar as marcas delas ali, tudo para apoiar o feminino, assim como o Águia fez, entendeu? Com o masculino lá atrás, onde a estrutura não era tão boa, tinha algumas questões que não estavam sendo muito feitas para os atletas e tudo tal. O Águia foi e criou o TAF e assim ele foi dando estrutura e evoluindo o esporte da forma que ele foi conseguindo ali, através do seu nome, da sua marca, trazendo investidores para o esporte e tudo, e hoje está como está, né? Hoje outras competições e tudo estão nessa estrutura, as marcas, grandes marcas estão envolvidas no esporte, justamente porque foi lá atrás um atleta, que era atleta na época ainda, e agora não é mais, é ex-atleta, mais gestor, mas um atleta, ele chegou e correu, usando o seu nome, a sua marca, ele correu atrás para trazer o recurso. Então eu acho que uma das soluções é nesse ponto, é as meninas chegar, uma delas ou duas, sei lá, com um nome no esporte, que tem, né, acesso a grandes marcas e trazer essas marcas para elas, entendeu? E elas fazerem os campeonatos dela, a liga delas e tudo e tal, e seguir, que é tudo um processo, não vai ser de uma hora para outra, mas é tudo um processo. Elas não vão de início ganhar a mesma premiação que o masculino, mas elas tendo ali o caminho delas, elas representando que nem o masculino fez lá atrás, lá na frente, daqui a uns anos, elas vão estar conquistando o que elas sempre almejaram, entendeu? Então eu acho que falta essa união entre vocês, meninas, né, entre as grandes nomes envolvidas, as grandes marcas,
chegar e abraçar isso daí. Eu entendo que às vezes, né, a pessoa ela tem um plano de carreira, ela tem as suas responsabilidades e tudo, e para ela nesse momento não cabe fazer isso, porque às vezes não é o momento da carreira dela fazer isso. Mas se um dia pensar sobre, eu acredito que seria um salto muito grande para o futebol feminino, porque ficar dependendo do futebol masculino, dos eventos que é predominante mais masculino, apoiar o feminino, eles não vão conseguir por conta de recurso. Não é por falta de vontade não, mas é por conta de recurso. E então é mais ou menos essa linha que eu acho que possa resolver ou pelo menos traçar um caminho para o futebol feminino, né, cara? Mas vida que segue, meninas aí, vocês sabem que o Central Podshark, o Podshark sempre apoiou vocês, sempre que eu posso, eu comento, eu falo de vocês aqui, eu faço matéria com vocês, então para mim é muito bom ver vocês evoluindo e tudo, agora só falta isso daí. E um recado pros eventos que for fazer uma etapa feminina, seja amador, profissional e tudo tal, quando for fazer, faça sabendo que vai fazer pelo menos um mínimo para as meninas, o básico vai ter de estrutura para elas, entendeu? Tenta pelo menos fazer isso, porque a gente sabe que quanto mais elas aparecerem em eventos, quanto mais essa categoria está ali batendo ali, as marcas vão entender que a categoria feminina ainda está viva, ainda está forte. E as meninas estão fazendo a parte delas, entendeu? E a última competição aí do final de semana aí, né, foi o CBFUT, né? Top demais. E ó, detalhe aí no CBFUT aí é o uniforme da Five, né? Que agora a Five tá entrando ali, a marca que tá entrando ali no CBFUT. E pô, que uniforme lindo, hein? E a gente tá em época de Copa do Mundo, né? Então foi um time perfeito ali, mas bonito pra caraca. Até falei com o pessoal da Five aí, pô, ó, meu tamanho é GG, hein? Pensou que pô, mas... Aí eles já falaram assim, ó, vou mandar pra vocês. Tô aguardando, hein, Fernando? Vai ver, olha aí. Mas é muito legal mesmo e tal. Roda aí esse resumo aí, vai. Sob o calor intenso de Cuiabá e com a energia contagiante das arquibancadas, o circuito brasileiro de futebol entregou, no último final de semana, um espetáculo à altura do crescimento da modalidade. Dentro das quadras, o equilíbrio foi a marca registrada, e foi nesse cenário que as semifinais trouxeram verdadeiras batalhas. De um lado, Tavinho e Gui enfrentaram Índio e Felipe, em um duelo eletrizante. Trocas rápidas, defesas improváveis e ataques precisos deram o tom de uma partida de altíssimo nível. No fim, melhor para Índio e Felipe, que mostraram frieza nos momentos decisivos e garantiram a primeira vaga para a grande final. O jogo foi duro, mas a gente conseguiu sobressair alguns pontos no bloqueio, uma defesa e conseguimos sair vitorioso. Ramon do lado de fora o tempo todo nos apoiando, nos incentivando, nos ajudando com a estratégia. E do outro lado tava os dois melhores do mundo, né? Tava Tavinho aqui, não era qualquer dupla que a gente tava enfrentando. Então a gente teve que manter a cabeça boa o tempo todo pra entender o que tava acontecendo durante o jogo e sair com resultado positivo. Na sequência, Beguinha e Giovanni mediram forças contra Michel e Sandrei, e o roteiro não foi diferente. Um jogo duro, brigado do início ao fim, com as duas duplas se recusando a ceder. Mas, com consistência e determinação, Beguinha e Giovanni encontraram o caminho da vitória e carimbaram o passaporte para a decisão. Acho que não foi um apagão o primeiro jogo, foi mérito total da dupla, o Sandrei, multicampeão, o Michel também conseguiu, foi mérito deles, não demérito do Beguinha. Concentramos, mantemos a mente em dia, né, Tati? E o segundo jogo conseguimos mostrar que nosso ritmo de jogo, o terceiro set digno de uma semifinal grande, de um torneio grande, conseguimos impor nosso ritmo de jogo. Faltou um detalhe aqui na defesa, mas conseguimos sair com o que era o esperado, sair ganhar. E eu quero o título mais que tudo dessa vez. Você vai me dar esse título dessa vez. Fora das quadras, o circuito também deu um show. A nova parceria do CBFUT com a Five Atlético chamou a atenção com uniformes modernos, estilosos e com uma pegada que combinou perfeitamente com um clima de ano de Copa do Mundo. Visual aprovado dentro e fora da areia. Então veio a final, Índio e Felipe contra Beguinha e Giovanni, um capítulo à parte. Era o terceiro encontro entre essas duplas em finais, e o histórico pesava, 2 vitórias anteriores para Índio e Felipe. Do outro lado, Beguinha e Giovanni entraram com fome de revanche, dispostos a quebrar a hegemonia baiana. Lutaram, brigaram e se entregaram, e mais uma vez a dupla Índio e Felipe mostrou porque vive uma grande fase. Com maturidade, entrosamento e muita eficiência, fecharam o jogo e levaram mais um título do circuito brasileiro de futebol. Com o resultado, eles se consolidam ainda mais no topo do ranking da Liga Brasileira de Futebol, abrindo vantagem sobre os concorrentes e reforçando o status de dupla a ser batida. Mas se tem algo que o futebol ensina
é que nada está garantido. O esporte é uma verdadeira caixinha de surpresa, e com o nível atual, qualquer detalhe pode mudar a história. Estamos apenas no primeiro semestre da temporada, e ainda há muitos capítulos a serem escritos. O que já dá pra cravar é que o nível subiu, os atletas evoluíram e os confrontos estão cada vez mais intensos. Manter essa liderança não será tarefa fácil, e é exatamente isso que torna tudo ainda mais emocionante. Parabéns a todos os envolvidos. Cuiabá foi o palco de um espetáculo inesquecível. Muito top, né, galera? Muito top. Cara, chegamos aí no final, né, desse programa aí. Desculpa a vocês por demorar um pouquinho de trazer esse episódio para vocês, mas eu expliquei de tanta coisa que está acontecendo na minha vida aí e tudo. Vou tentar não demorar muito para trazer o próximo episódio para vocês, porque eu voltei a produzir sozinho, até mesmo fazer externa sozinho e tudo e tal. Então, tipo assim, dá um trabalho, e eu tô num momento na minha vida também que eu tenho que dar prioridade para algumas coisas também, até mesmo no meu trabalho e tudo e tal. Então, tipo assim, é um pouquinho diferente de lá atrás, que lá atrás eu estava desempregado, na época que eu comecei, então não tinha tempo hábito para fazer um montão de coisa, e agora não, então eu tenho que dividir meu tempo. Mas eu vou fazer de tudo para trazer sempre aqui informações para vocês, entrevistas. Já estou organizando entrevista remota, né, com pessoas de fora do Rio de Janeiro, e também já estou organizando algumas entrevistas presenciais, né, onde eu vou até a pessoa e tudo tal, porque agora aqui esse estúdio aqui, como eu tenho aqui em casa, é só para apresentar as matérias feitas e tudo, porque eu tô levando essa linha mais de fazer matérias e chamar por aqui de uma forma mais, né, profissional, assim, da maneira possível para vocês. Beleza? Ó, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha e, cara, na moral, apoia lá no Instagram também, @Podshark, beleza? E tamo junto. Põe nos comentários o que você achou do programa. Se tiver sugestões também, coloquem aí nos comentários. Pô, DVD, você podia fazer isso, podia fazer aquilo, tal, não sei o que, tal. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores que ainda não posso falar para vocês, em questão de projetos futuros que vão acontecer aí. Então a gente está trabalhando, eu tô tentando trazer algo também novo também. Então, tipo assim que tiver algo mais concreto também, eu vou trazer aqui para vocês também. Beleza? Tamo junto, forte abraço para vocês aí e foi!